Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa NX da Siemens. Vamos continuar fazendo o nosso Centrifugal Pump. Nós vamos fazer agora esta base da bomba. Então o frame aqui com as vigas em U e as cantoneiras. Eu tenho aqui o subconjunto separado. Então nós vamos fazer agora este subconjunto. Para fazer este subconjunto, eu tenho aqui o desenho detalhado, feito no NX. Eu tenho aqui o frame que nós vamos precisar usar, então o esqueleto da nossa base. Vai ser feito tudo num desenho só, é tudo um arquivo PRT só. Eu tenho o arquivo em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado. Aqui tem o desenho do frame e tem o desenho aqui do esqueleto. Vamos voltar para o NX. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal. Então no vídeo que você está assistindo, você clica aqui em mostrar mais. Você tem aqui o arquivo em PDF através do Drive Google. E tem mais arquivos aqui de vídeos do NX para você assistir. Vamos voltar aqui para o NX e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do NX, vou começar um arquivo novo. Está módulo, está milímetro, vou entrar com o nome. Então aqui vai ser Base Frame. Está na nossa pasta de trabalho, vou dar OK. Vou clicar aqui em Sketch. O plano está selecionado, vou dar OK. Vamos ver no PDF. Então vou começar aqui a fazer o esqueleto, vou fazer este retângulo inicial aqui de baixo, ó, com 127,6, 850 e esta linha aqui dentro com 220. Vamos voltar para o NX, então vou clicar em retângulo, vou clicar aqui do lado e desenhar o meu retângulo. Vou apertar ESC, sair de retângulo, vou aproximar aqui, vou clicar no midpoint da linha, vou clicar na origem do NX e vou selecionar coincidente. Então está centralizada esta linha. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Aqui é 127,6. Enter. Vou clicar aqui nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui é 850. Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Então aqui está feito o retângulo inicial. Vou fechar aqui dimensão, vou clicar em linha e vou fazer uma linha aqui embaixo. Vou clicar nesta linha, está horizontal, vou clicar aqui. Ó. Se não conseguir horizontal, não tem problema, vou fazer meio inclinado. Vou apertar ESC, vou clicar na linha e vou selecionar a horizontal. Vou afastar aqui um pouco, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no endpoint, vou clicar neste endpoint e clicar aqui do lado. Aqui é 220, Enter. Vou fechar aqui com close, vou girar para isométrico e vou terminar meu sketch. Clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Fit novamente. Então está feito aqui a base do esqueleto. Ó. Vamos ver no PDF. Então este contorno aqui. Ó. 850, 127,6, 220. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esse sketch aqui. Ó. 220, partindo aqui do início. Tem 5 aqui desta linha e tem 80,2 de altura. E tem um plano aqui deslocado ó, de 40,6. Vamos voltar para o NX. Então a primeira coisa aqui eu vou clicar em Datum Plane. Eu vou clicar neste plano. E a distância que eu vou entrar aqui é 44,6. Enter. Então está criado o plano para fazer o sketch. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar no plano. E vou dar OK. E vou fazer aqui o meu perfil. Eu vou ajustar um pouco mais. Então vou clicar aqui em perfil Z, vou clicar nesta linha e vou subir aqui. Então aqui é 80,2, Enter e Enter no 90 para aceitar. Vou vir aqui para a direita, aqui o comprimento é 220, então 220, Enter e Enter para aceitar o 0 graus. Vou descer e fechar a minha linha aqui embaixo. Vou apertar ESC. Então vou clicar aqui em fechar profile, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui na origem e vou clicar aqui nesse endpoint e clicar aqui embaixo. Então aqui é 5,
Enter. Vou clicar aqui nesta linha, no endpoint, e vou clicar aqui nesse endpoint. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 220, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é só confirmar a medida, 80,2, vou dar Enter e vou dar Close. Então está feito o meu perfil inicial. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar meu sketch. Eu preciso aqui fazer outro plano do outro lado para projetar esse sketch. Então é outro plano com 44,6. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Datum Plane. Vou selecionar o plano aqui do NX, o YZ, vou dar um clique, confirmar. E vou inverter aqui o sentido. Então vou clicar em inverter o 44,6 para o outro lado e vou dar OK. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar neste plano e vou dar OK. Vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar aqui, expandir aqui a janela Direct Sketch, clicar na seta e vou clicar aqui em Project Curve. E vou projetar esta curva. E vou dar OK aqui na janela. Então ele projetou meu sketch no plano que eu estou trabalhando. Está feito o meu sketch. Vou clicar aqui Finish Sketch. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora o plano com 380 para fazer esse sketch. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Datum Plane. Vou selecionar aqui o plano. Então vou clicar neste plano, XZ, confirmar. E entrar com a medida 380 e dar OK. Vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar o plano. Vou dar OK. Vou girar aqui para trimétrico. E vou girar aqui para front, para ficar de frente para o meu desenho. E vou fazer o perfil. Vou clicar em perfil Z. Vou clicar aqui do lado, não me preocupar com alinhamento. Subir, dar um clique. Vir para a direita, está horizontal, dar outro clique e terminar meu sketch aqui. Dar outro clique, apertar ESC. Vou fechar aqui Profile. Vou clicar aqui no midpoint da linha e vou clicar aqui na origem do NX. E vou selecionar aqui vertical. Então está centralizado a minha linha. Vou clicar aqui neste ponto e vou clicar aqui na origem e selecionar aqui horizontal. Também está restrito esse ponto. Do mesmo modo aqui, eu vou clicar neste endpoint, vou clicar na origem e selecionar horizontal. Está restrito. Só falta aqui as duas dimensões. Então vou clicar em dimensão. Eu vou clicar aqui nesta linha e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então essa dimensão é 80,2 e essa é 229,2. Vamos voltar. Então aqui dois cliques. É 80,2. Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima. Aqui é 229,2. Vamos confirmar. Então está aqui, 229,2. Vamos voltar. Então aqui está feito o meu sketch. Vou fechar. Eu só vou girar aqui para o isométrico. Então está desta maneira. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui para Fit. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este sketch aqui. Então o plano aqui é 475. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Datum Plane. Vou selecionar aqui o plano XZ, confirmar. E vou entrar com a medida de 475, Enter. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar neste plano e vou dar OK. Vou girar aqui para isométrico. E vou clicar aqui e colocar em front. Vou selecionar aqui perfil Z. Eu vou clicar aqui no endpoint do perfil. Vou clicar, vou subir. Está vertical. Vamos ver a dimensão. Então a dimensão é 45 por 36,2. Vamos voltar. Então aqui vou deixar vertical. Vou entrar com 45. Enter. E vou aceitar aqui o ângulo 270. Então está 270, vou dar Enter. Desenhei a linha. Vou vir para a direita. Aqui é 36,2. Enter e Enter para o 180. Vou dar mais um Enter aqui para fechar a linha, apertar o botão do meio do mouse. E vou fazer deste lado aqui, vou clicar no endpoint, vou subir aqui alinhado, vou clicar, vou vir aqui para a direita, entrar com 36,2, Enter, mais um Enter para fazer a linha no ângulo.
e vou apertar o botão do meio do mouse para tirar a linha. Vou clicar em fechar aqui Profile, vou clicar em dimensão e vou colocar cota aqui para confirmar. Então aqui é 45, vou clicar nesta linha e aqui é 36,2 e vou fechar. Ele não pegou aqui, vamos fazer de novo. Vamos tirar a caixa do lado, vou clicar na linha, clicar aqui em cima e dar close. Então agora está igual. Então vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar neste endpoint e vou selecionar horizontal. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha, selecionar igual. Vou clicar nesta linha, selecionar igual. Então está totalmente restrito o desenho. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este outro sketch aqui com o plano de 618,5. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Plane. Vou clicar aqui neste plano, selecionar. A medida aqui é 618,5, Enter. Então está criado o plano, vou dar OK. Vou clicar aqui em Sketch, vou clicar aqui neste plano, vou dar OK. Eu vou girar aqui para front, direto. Então ele alinhou o meu desenho. Eu vou clicar aqui em linha. Então aqui ele vai desse mesmo endpoint, ele parte desta linha aqui, ó. É a mesma medida, vamos confirmar aqui, ó. Então aqui é 229, aqui também é. Então vou voltar, a única diferença é a altura, ó. Vou voltar aqui para o desenho. Então vou partir a linha do início, vou subir aqui. Aqui é 101.139, Enter e Enter para 270. Vou vir aqui para a direita. Estou fazendo linha, né? Então vou pegar aqui perfil Z, vou clicar aqui e começar a linha de novo. Então vou vir aqui para a direita, é 229.2, Enter, Enter para o ângulo. E vou descer aqui no endpoint, ó. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui no midpoint e estou em linha ainda, vamos tirar, ó, mais um ESC, mais um. Agora sim, vou clicar neste midpoint, vou clicar na origem e vou selecionar vertical. Então está centralizado o meu desenho. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui em cima. Ele vai dar sobredefinido, eu não preciso da linha, ó. Então vou dar close e vou apagar esta linha, essa dimensão. Vou cotar aqui dimensão novamente, vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. A medida já está colocada, só vou dar close para deixar a dimensão. Então está feito o meu sketch, ó. Vou girar aqui para isométrico, então está desta maneira, ó. E vou terminar o sketch. Vamos ver no PDF. Então aqui o próximo plano é 50, ó, e eu vou projetar este perfil. Então vamos voltar para o NX, vou clicar em Datum Plane, eu vou selecionar este plano e vou entrar aqui com 50. Enter. Vou dar OK, está feito o plano, vou clicar em Sketch, vou clicar neste plano e vou dar OK. Eu vou clicar aqui e girar aqui para isométrico. Vou clicar aqui em Direct Sketch, vou clicar aqui em Project Curve. E vou clicar nesta curva, nessa sketch, ó, e vou dar OK na caixa. Então projetou para mim o sketch. Vou clicar aqui Finish Sketch. Vou clicar aqui para preencher a tela e vou salvar o meu desenho. Então está pronto aqui o nosso esqueleto. Eu vou clicar aqui em Show and Hide e vou esconder aqui os Datum Planes. Vou clicar aqui Hide Datum Planes, clicar em Close. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou começar a colocar as vigas. E vou fazer aqui esta base inicial aqui com viga U. Então aqui o item 1 é um DIN 1026-1, é um 80x6. Então é o U-shape, um perfil U. Ou perfil C também, se preferir. Então para trabalhar com vigas, eu tenho que clicar aqui em Application, clicar aqui em Mechanical. Então ele muda aqui o menu para mim, ó, mudou totalmente, ficou tudo para colocação de vigas. Fazer o routing, né? Eu vou clicar aqui em File, vou clicar aqui em Routing e vou ligar aqui, ó, clicar aqui e deixar tudo ligado aqui, ó, todos os displays. Vou clicar em Disciplines, vou clicar aqui em Steelworks e vou dar Aplicar. Então está configurado para colocar as vigas. Vou dar OK. A primeira coisa aqui eu tenho que fazer conexões dos cantos. Então vou clicar aqui em More.
e vou clicar aqui em Connect Curves. Vou selecionar aqui todo o desenho e vou dar OK. Então ele criou as conexões dos cantos aqui, ó. Está tudo criado, todas as curvas. Agora eu vou vir aqui em estoque e vou especificar aqui o perfil que eu vou usar, ó. Então vou clicar aqui em Specify Stock. Vou clicar em Routing Part Library, clicar em Style e está aqui, ó, o DIN 1026U. E vou procurar aqui o perfil que eu quero. Então aqui é o último perfil aqui, ó, o 80. Então está selecionado o perfil, vou dar OK. Eu volto para a janela e aqui eu vou colocar o perfil, ó. Então aqui ele está pedindo para selecionar o segmento e o jeito que eu vou colocar o perfil, a orientação. Então vou clicar aqui nesta linha para colocar o meu perfil U. Então está colocado o perfil. Aqui eu posso rotacionar se eu quiser, né? Eu tenho aqui a rotação, então posso mudar aqui o ângulo que eu quiser, 180 por exemplo, Enter. Ele aparece aqui o ícone de rotação, eu posso clicar aqui e rotacionar no visual também, ó. Então aqui eu posso levar próximo do que eu quero e arrumar aqui, ó. Então está 360 ou 0, né? 0, Enter. Então a rotação está deste modo e aqui é a âncora do perfil. Então vou clicar aqui o Act minúsculo, então ele foi para cima. Vou clicar aqui no maiúsculo. Então ele foi no canto que eu preciso. Está para fora do meu sketch, ó. A linha do sketch está aqui. Então eu vou dar aplicar neste perfil. Então está aplicado o primeiro perfil. Ele dá uma mensagem aqui de material, mas vamos ignorar, não tem problema. Eu vou continuar aqui colocando o perfil, continuo aqui no U80. Eu vou clicar nesta outra linha. Então já foi para a posição, eu não preciso fazer nada, vou dar aplicar. Se precisar, você faz aqui o manuseio aqui das caixas, até chegar à posição que você quer. Eu vou continuar colocando perfil, vou colocar mais um perfil aqui nesse segmento. Tem que mudar para dentro, né? Então vou clicar aqui e mudar para dentro. Colocar o minúsculo aqui. Foi para cima, não é isso que eu quero. Vou colocar aqui nesse daqui e vou fazer o flip aqui do estoque, ó. Vou girar aqui para 0, Enter, e vou mudar novamente aqui, ó. Vou tirar aqui o perfil, eu vou girar aqui manual, ó. Vou clicar aqui em girar manual agora, para levar para a posição. Então está próximo do que eu quero, eu vou parar, está 180, está correto, eu vou mudar aqui a colocação. Então foi para baixo, ó. É isso que eu quero. Está flip stock aqui, ó. Então vou dar aplicar. Vou continuar aqui, vou colocar o perfil aqui do meio, ó, que tem nesta linha. Aqui ele fica no meio, então vou colocar Meet. Então foi para o meio e está na posição que eu quero. Não preciso fazer nada, vou dar aplicar. E vou colocar aqui o último perfil aqui nesta linha, ó. Vou clicar nesse segmento. Vou girar aqui 180. Enter. Foi para a posição, eu vou movimentar aqui o eixo. Então foi para a posição que eu quero. Deste jeito está correto, eu vou aplicar. Eu vou cancelar aqui a caixa de estoque, vou clicar aqui no isométrico, então a minha peça está deste jeito, eu coloquei todo o perfil U embaixo, então vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o perfil aqui de cantoneira, ó. Então aqui o perfil 3, ó. Então é um DIN 1028L 50x5. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em estoque, vou clicar em Specify Stock, vou clicar aqui Routing Part Library, vou clicar em Style e vou selecionar o DIN 1028. Vou expandir aqui e vou clicar em General. E vou pegar o perfil que eu preciso aqui. Então aqui é o 50x5, está aqui, ó, L. Vou dar OK. Então veio a especificação aqui, ó, uma cantoneira L 50x5. E vou selecionar o segmento para colocar a cantoneira. Vou aproximar aqui desse segmento e vou clicar aqui, ó. Então aqui ele já veio na posição que eu preciso, ó. Vamos confirmar no PDF, ó. Aumentar o zoom aqui. Então essa cantoneira está deste jeito, ó.
vou posicionar a cantoneira. Então aqui é só girar a cantoneira, ó. Não preciso fazer nada aqui, ó. Só girar na posição, aqui é 90, Enter. Então está posicionada, o canto está no segmento da linha, ó. Vou dar aplicar e vou continuar aqui colocando cantoneira. Vou clicar aqui nesta linha, já veio na posição que eu preciso, não preciso fazer mais nada, só aplicar. E vou clicar aqui no último segmento para fechar o perfil. E dar aplicar, ó. Está do jeito que eu quero. Então está feito aqui o primeiro lado da cantoneira. Vou fazer o outro aqui, vou clicar nesse segmento. Aqui também é só girar, ó. Então vou pegar aqui e girar na posição. Então aqui é 0, Enter. Então posicionou do jeito que eu quero. Não preciso mover nada aqui, vou dar aplicar. Vou selecionar esta linha, já está na posição, vou dar aplicar. E vou selecionar aqui o último perfil aqui, ó, vou dar um clique aqui. Também já veio na posição que eu quero, vou dar aplicar. Vou cancelar aqui, vou clicar aqui para o Fit, preencher a tela, então está deste jeito a minha cantoneira. Ó. Está colocada as duas cantoneiras. A base aqui do motor, da bomba, né? Vou clicar em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então aqui, ó, eu vou continuar a colocação da cantoneira. Vamos aumentar mais o zoom. Então agora eu vou colocar aqui, ó. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em estoque. A cantoneira continua aqui. É só clicar no segmento que eu quero e colocar a minha cantoneira. Então vou clicar aqui nesse segmento. Então aqui já está na posição que eu preciso. É só dar aplicar. Eu vou continuar aqui, vou clicar nesse segmento. Então já veio na posição, eu não preciso fazer nada. Vou dar aplicar. Vou clicar aqui nesse outro segmento. Também já está correto, ó. É para este lado, do jeito que está o PDF, ó. Está aqui. Vou voltar e vou dar aplicar. Eu vou continuar aqui, vou colocar a cantoneira nesse outro segmento. Eu vou clicar aqui, vou girar aqui na rotação, ó. Então vou deixar aqui desta maneira. Aqui é 0, Enter. Então está na posição, vou aplicar. Vou clicar aqui nesse segmento, colocar outra cantoneira. Está na posição, dar aplicar. Vou clicar nesse segmento e aplicar. Vou continuar aqui e fazer deste lado, ó. Então vou clicar aqui nesse segmento e vou girar a cantoneira, ó. Então é nesta posição que eu preciso. Vou deixar aqui com 90, Enter. Está na posição, vou dar aplicar. Vou clicar aqui nesta linha, está correto, vou aplicar. E vou colocar a última aqui e dar aplicar. Vou fechar aqui, cancelar. Vou clicar para Fit. Então está desta maneira a minha colocação, ó. Vou clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então aqui falta esses dois segmentos de viga U, é a mesma que está usada aqui, ó. Então vamos voltar lá para o NX. Vou clicar em Stock, vou clicar aqui Specify Stock, vou clicar aqui Routing Part Library, vou clicar em Steel e selecionar o U de novo aqui, ó, e pegar aqui o U80 e vou dar OK. Vou selecionar aqui o segmento, vou girar um pouco, vou clicar aqui nesta linha, ó. Vou girar aqui para 0, Enter, está Flip, eu vou desmarcar, vou girar aqui novamente para 0, Enter. Então ele foi para a posição que eu quero. Vou aplicar. Vou continuar aqui, clicar nesse segmento. Então aqui já está na posição, vou aplicar. Vou cancelar aqui a janela. Vou clicar aqui para Fit, clicar isométrico. Então está colocado aqui todas as vigas, ó. Cantoneira e perfil U. Vou clicar em Save. Agora aqui eu vou arrumar os cantos da cantoneira aqui. Então fazer um meter aqui entre as cantoneiras. Então vou clicar aqui em Assign Corner. Ele pede para selecionar o Routing Object. Então eu vou vir aqui e clicar aqui neste ponto, ó, que ele fala que é o Routing Control Point. Então vou dar um clique, selecionar aqui, confirmar e vou dar aplicar. Então ele faz o recorte para mim, ó, é simples assim. Vou fazer aqui de novo, ó. Então estou no comando, vou clicar aqui no ponto, ó, Routing Control Point e vou selecionar confirmar e dar aplicar. Está meter aqui, ó. Vou continuar aqui, vou clicar neste ponto de controle, selecionar aqui confirmar e dar aplicar o meter.
Vou continuar aqui, fazer em todos os cantos. Selecionar aqui o ponto de controle e dar aplicar. Então ele vai recortando para mim, ó. Então vou fazer aqui neste outro, selecionar o ponto e dar aplicar. Então está recortado. Vou continuar aqui, clicar aqui no ponto de controle e aplicar o meter. Aqui também. Então vou clicar aqui neste ponto e aplicar. Vou clicar aqui neste ponto e aplicar. Clicar neste ponto e aplicar o meter. Clicar neste ponto, aplicar o meter. Então está feito aqui o recorte, ó. Vou clicar aqui cancelar, vou clicar aqui para isométrico. Então está pronto aqui a colocação das vigas. Então agora eu preciso sair aqui da aplicação. Então a primeira coisa eu vou vir aqui em File, vou clicar em Routing e vou desligar aqui os pontos, ó. Então Display e vou desmarcar aqui, ó. Para não ficar aparecendo, eu vou dar aplicar. E ok. Então aqui ele vai sumir o ponto. Agora eu vou desligar aqui o mecânico. Vou clicar aqui em Modeling. Se continuar a aparecer o ponto, nós vamos voltar novamente e ligar novamente aqui, ó. Então vou clicar novamente em Aplicação, Mecânico. Vamos voltar aqui no File, vou clicar em Routing. O display está todo desmarcado, então vou clicar aqui para aparecer esse ponto aqui, vou desmarcar aqui também, ó. E vou dar aqui aplicar. E ok. Então agora sumiu os pontos, ó. Vou voltar aqui para Modeling, né? Clicar em Aplicação, clicar em Modeling. E vou esconder aqui o Sketch. Eu clicar em Show and Hide, esconder aqui Datum Plane e vou esconder Sketch. E dar Close. Vou clicar aqui para Fit. Vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou fazer aqui o furo, ó. Então vou fazer o furo nesta viga e depois fazer nesta outra viga, um de cada vez. Então tem o centro aqui e o diâmetro do furo. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em Role. Eu vou selecionar aqui Sketch Section e vou clicar aqui nesta face da cantoneira, ó. E vou dar OK. Vou aproximar aqui. Está pedindo para colocar o ponto, o centro do furo, então vou dar um clique aqui e outro clique aqui. Vou apertar ESC aqui para sair do ponto, vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui na origem e vou clicar no ponto. E vou clicar aqui fora. Aqui é 70, Enter. Eu vou clicar aqui no ponto, vou clicar aqui na origem e clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então aqui é 31,5 mais 5, são 36,5. Vamos voltar. Então 2 cliques, 36,5, Enter. Eu vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto, clicar aqui embaixo. Aqui é 70, Enter. Vou fechar aqui dimensão, vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Aparece a seta, eu clico e vou selecionar aqui o horizontal. Então está restrito o meu sketch, ó. Vou terminar o sketch. Está para abertura de parafuso, ó, folga de parafuso. É M12. Aqui está custom, ó. Eu tenho aqui as folgas close H12, ó, é 13. Então aqui o H13 é 13,5 e o loose H14 é 14,5. E eu posso colocar o custom se eu quiser e entrar aqui com 14. Então está até o próximo, ó, ele vai fazer até o fim da face da cantoneira. Está para subtrair, selecionar o corpo, já está, eu vou dar OK. Então está feito o furo aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa nesta outra cantoneira. Vou clicar aqui isométrico, vou clicar em Role. Vou clicar aqui Sketch Section, nesta face. Ele ajusta a face para mim, vamos aproximar. Ele já colocou um ponto aqui, ó. Então vou colocar outro ponto aqui. Vou fechar aqui ponto, vou clicar em dimensão, vou clicar neste ponto, vou clicar na origem e vou clicar aqui do lado. Aqui é 70, Enter. Vou clicar aqui na origem e vou clicar neste ponto, clicar aqui em cima. Aqui é 36,5, Enter. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto, clicar aqui em cima. Aqui é 70, Enter. Vou fechar aqui dimensão, vou clicar neste ponto. Apareceu a seta, eu clico e vou clicar neste ponto.
e selecionar horizontal. Então está restrito o sketch. Vou terminar aqui o sketch. A furação está toda igual da última que eu usei, é só dar OK. Ó. Só clicar aqui para subtrair, né, e dar OK. Então está feito o furo aqui nas cantoneiras. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer essa outra furação. Tem o centro aqui de 355, 55, diâmetro de 14. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Role. Vou clicar aqui em Sketch Section. E vou clicar aqui nesta face da cantoneira. Vou dar OK. Então aqui eu vou colocar aqui o ponto. Então vou colocar um ponto aqui e outro aqui embaixo. Vou afastar a vista. Vou fechar o ponto. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui na origem. Vou clicar neste ponto. E clicar aqui em cima. Aqui é 355. Enter. Vou clicar neste ponto. Vou clicar aqui na origem. E vou colocar a dimensão aqui do lado. Aqui é 55. Enter. Vou clicar na origem, clicar neste ponto, clicar aqui do lado. Aqui também é 55, Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar neste ponto, apareceu a seta, eu clico. Vou clicar neste outro ponto e selecionar vertical. Então está restrito o meu sketch. Vou terminar o sketch. Então o furo aqui está todo configurado, é igual a esse furo aqui, ó. Eu vou dar OK. Então está feita a furação. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta furação. Então, dois furos de 6,6 e 80 aqui do centro e 475 o centro aqui. Vamos voltar para o NX. Então, vou clicar em Role. Vou clicar aqui em Sketch Section. Vou clicar aqui na face da cantoneira. E vou dar OK. Vou clicar aqui para colocar o ponto, vou clicar aqui no segmento, então vou clicar, eu posso pegar o meio do segmento, mas eu vou clicar aqui do lado. Então está colocado o ponto alinhado com o centro. Vou fechar aqui ó, a caixa, vou clicar aqui em dimensão, vou clicar na origem e vou clicar aqui no ponto. Vamos aproximar, ó, clicar no ponto e clicar aqui em cima. Então já está 475, eu não preciso fazer esta cota. Então vou apagar essa cota, dar close aqui, apagar a cota, dar OK. Então aqui eu só preciso da cota de 80. Então vou clicar aqui em dimensão novamente, vou clicar aqui na origem e vou clicar aqui no ponto. E clicar aqui do lado. Então aqui é 80, Enter. Vou confirmar aqui close, vou terminar o sketch. O furo aqui é M6, ó. Então vou selecionar M6, vou colocar aqui H13, então H13 já está 6,6 até o próximo, e aqui está para subtrair, vou dar OK. Então está feito este furo. Do mesmo jeito vou fazer o furo aqui nesta outra, vou clicar em Role, vou clicar em Sketch Section, vou clicar aqui nesta face, vou clicar OK. Então aqui eu vou colocar o ponto, eu vou colocar na linha, no sketch, e vou fechar aqui com close. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar na origem, vou aproximar, vou clicar aqui no ponto e clicar aqui do lado. Aqui é 80, Enter. Está definido o centro, vou dar close, vou terminar o sketch. Está todo configurado aqui, o último que eu usei, vou dar OK. Então está feito o furo. Está furada a viga U. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer a furação nesta viga. Então tem o centro aqui 593,6 e o centro de 70,2. E são furos aqui de 9 milímetros. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em Role. Vou clicar aqui em Sketch Section. Vou clicar aqui nesta face da viga. E vou dar OK. Então ele ajustou a face para mim, vou ajeitar o zoom e vou colocar o ponto aqui, um aqui, outro aqui. Vou fechar ponto, vou clicar aqui neste ponto e vou clicar neste ponto e colocar aqui já vertical, ó. Então está alinhado. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar na origem e vou clicar neste ponto. E vou clicar aqui em cima. Então a dimensão aqui, vamos ver no PDF, é 593,6. Então vou dar dois cliques. Então aqui é 593,6.
93,6. Enter. Então o centro está feito. Eu vou clicar aqui na origem e vou clicar neste ponto. Clicar aqui do lado. Aqui é 70,2. Enter. Vou clicar na origem, vou clicar no ponto, vou clicar aqui do lado. Aqui também é 70,2. Enter. Então está feito o centro aqui, ó. Está posicionado. Vou fechar aqui dimensão, vou fechar o sketch. O furo é para parafuso M8. Então a folga aqui está 9, ó, já está tudo ok. Está subtract, vou dar ok. Então está feito o furo. Ó. Vou continuar, vou fazer nesta outra face. Vou clicar em Role. Vou selecionar aqui Sketch Section. Vou clicar nesta face. Vou dar ok. E vou colocar os pontos aqui, ó. Então vou colocar um ponto aqui e outro ponto aqui. Vou fechar aqui ponto. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Apareceu a seta, eu clico e vou selecionar vertical. Vou clicar aqui em dimensão. Eu vou pegar aqui o centro do furo, ó, clicar nesse centro do furo e vou clicar no ponto. E clicar aqui em cima. Aqui é 100. Enter. Então está posicionado ali. Eu vou fechar aqui com close. Vou clicar aqui no ponto. Apareceu a seta, vou clicar. E vou pegar o centro deste furo e clicar aqui, ó, e selecionar aqui o horizontal. Então está posicionado. Estou usando a referência do furo. Vou clicar aqui neste ponto, vou clicar aqui no centro. Passo o mouse, pego o centro e pego o horizontal. Então está centralizado o furo. Vou terminar aqui o sketch. A caixa aqui é tudo igual do que eu usei aqui o anterior. Vou dar ok. Vou clicar aqui para ajustar o fit. E vou salvar o meu trabalho. Então aqui está pronta a furação, toda a furação. Vamos ver no PDF. Agora vou fazer aqui o item 7. Ó. Então é a chapa 50 por 50 por 10. Está detalhado aqui embaixo, ó, neste detalhe. Vamos aumentar o zoom aqui. O dimensional está aqui, ó, 200, 450 e 200. Vamos voltar para o NX. Então eu preciso criar um plano aqui embaixo, ó, na face da viga U, então vou clicar aqui em análise, vou clicar em measure e vou selecionar a aresta aqui, ó. Então é 45. Vou cancelar, vou clicar aqui em home, vou clicar em datum plane, vou selecionar aqui este plano, vou inverter a direção, é 45, está pegando onde eu quero, vou dar ok. Vou clicar aqui em sketch e vou selecionar o plano. Vou dar ok. Então ele ajustou o plano para mim. Eu vou fazer o desenho aqui do lado. Então vou clicar em retângulo. Vou clicar aqui nesta aresta e desenhar o retângulo. Vou clicar em dimensão. Então vou clicar aqui nesta linha. Clicar aqui do lado. Aqui é 50. Enter. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui também é 50. Enter. Vou clicar aqui no meio do retângulo. E vou clicar na origem do NX. E clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão é 200. Vamos voltar. Então aqui 2 cliques. É 200. Enter. Vou fazer o outro retângulo aqui em cima. Então vou fechar dimensão. Vou clicar em retângulo. E vou desenhar outro retângulo. Vou desenhar aqui perto mesmo. Vou aproximar. Vou clicar aqui nesta linha, então dei ESC em tudo lá, não tenho nada selecionado. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha e selecionar aqui igual. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha, selecionar igual. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar no meio aqui do segmento, vou clicar no meio desse segmento e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF, então aqui é 450, vamos voltar. Então 2 cliques, 450. Enter. Vou fechar aqui com close. Vou aproximar, vou fazer o círculo aqui no meio da peça. Vamos ver, ó. Então tem um furo aqui de 18. Vamos voltar. Então vou clicar em círculo. Eu vou clicar aqui e fazer o círculo. Vou fechar. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar no círculo. Clicar aqui do lado. Então aqui é 18. Enter. Vou fechar aqui dimensão. Vou clicar no centro do círculo, vou clicar no midpoint, vou selecionar vertical. Vou clicar aqui no centro do círculo, clicar no midpoint, selecionar horizontal.
Então está centralizado o círculo. Vou fazer o mesmo aqui em cima. Então vou clicar em círculo, vou clicar aqui no meio, vou clicar ESC, vou clicar no centro, vou clicar aqui no midpoint. Vou selecionar vertical, vou clicar no centro, clicar aqui no midpoint. Selecionar horizontal, vou clicar nesse círculo, e vou clicar aqui neste círculo aqui embaixo, ó, e falar aqui que tem raios iguais, ó. Então está na mesma medida, está feito o meu desenho. Vou terminar o sketch, vou clicar aqui para ajustar o fit, vou clicar aqui em extrude, vou selecionar o sketch. Então ele pegou os dois sketches, a dimensão aqui é 10, enter, está aqui para o lado de cima, está ok. Eu vou deixar none aqui e vou dar ok. Então está feita a peça. Vou clicar aqui em chamfer, vamos ver no PDF. Então tem um chanfro aqui de 5 nos dois cantos, vamos voltar. Então está 5, vou selecionar a aresta. Vou clicar nesta aresta, vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta aresta, clicar nesta aresta. E vou dar ok. Então está feito aqui as duas peças. Vou clicar aqui para isométrico, vou clicar aqui em More, vou clicar aqui em Mirror Feature. Vou selecionar o feature, então vou clicar aqui no extrude, apertar Ctrl e selecionar o chanfro. Vou clicar aqui para selecionar o plano e vou selecionar este plano, YZ. Vou dar um clique, confirmar aqui e vou dar OK. Então vou ver aqui de top, ó. Então está feito aqui a peça, ó. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui em Show and Hide, vou esconder as curvas, que são essas linhas aqui, ó. Então vou clicar Hide Curves e vou esconder aqui os Datum Planes, ó. E vou dar Close. Então aqui meu desenho está desta maneira, ó. Está pronto o nosso desenho, a nossa base. Vou clicar aqui para isométrico. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, essa curtida, esse compartilhamento é muito importante. Essa inscrição é importantíssima. Obrigado, até o próximo.